catequese com o Papa é a Lumen Gentium. Se escreve Lumen Gentium, né? De Ecclesia, sobre a Igreja. É o documento do Concílio Vaticano II, uma constituição dogmática que fala sobre a Igreja. Estamos aqui na Igreja, neste capítulo, nós estamos no capítulo 2, que fala da Igreja, povo de Deus. Já estamos aqui no capítulo 2, você partilhando junto conosco o povo de Deus. Capítulo 2, estamos no parágrafo, o segundo parágrafo, depois do número 12. Então tem o número 12, na sequência ali o parágrafo. O sentido da fé e os carismas do povo cristão. Diz assim então o Papa: além disso, o mesmo Espírito Santo não se limita a santificar e a dirigir o povo de Deus por meio dos sacramentos e dos ministérios, e a ordená-lo com as virtudes, mas também nos fiéis de todas as classes. Distribui individualmente a cada um, conforme entende, os seus dons e as graças especiais. Veja, gente, eu vou dar uma pausa aqui, né? Porque o parágrafo é grande, não tá vindo ponto. Então eu vou parar no meio do parágrafo aqui, né? Um parágrafo bem grande. Veja só. Então ontem, quando nós estávamos recordando justamente deste papel dos fiéis a partir do seu batismo, desta graça e de ser de Deus, de viver a fé a partir do batismo. Então nós somos chamados a vivermos a mesma missão de Jesus, a mesma missão profética, dando testemunho de fé, de caridade, se oferecendo em sacrifício. Tudo isso é para o povo inteiro, não é para uma casta de fiéis, é para todos. E olha que o Papa reforça aqui agora, que é o mesmo Espírito. Ele não vai só santificar aqueles que dirigem o povo, só vamos dizer, os ministérios hierárquicos da Igreja. Não. Ele diz que é para todos os fiéis de todas as classes. Veja que não está falando de classes sociais aqui. Estamos falando de classes dentro da hierarquia da Igreja, classes eclesiásticas. Mas o que o Espírito faz? Ele santifica a todos. Ele as orna com as suas virtudes. Mas ele é padre, mas ele é bispo. Ele tem uma função maior, ele tem um serviço maior para exercer, ele será cobrado mais, ele tem uma liderança maior, ele tem uma responsabilidade maior. Mas não significa que ele tem mais Espírito Santo, não significa que ele tem mais unção, não significa que ele tem mais Deus. Não necessariamente. E aí, inclusive, o Papa cita aqui a carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, que Deus distribui individualmente a cada um conforme ele entende os seus dons e as graças especiais que os tornam aptos e disponíveis para assumir os diversos cargos e ofícios úteis à renovação e maior incremento da Igreja. Então, conforme a necessidade da Igreja, para o incremento da Igreja, o que ele vai fazer? Ele vai derramar graças especiais para que nós possamos estar aptos e disponíveis para assumir esses cargos e ofícios. Quantas vezes, e eu falo aqui a partir da minha experiência pessoal, de nós acharmos que não somos capazes, de nós acharmos que não podemos, de que não vamos conseguir, mas Deus mesmo nos torna aptos e disponíveis. É pela graça de Deus. Talvez, de fato, pelas nossas virtudes, pela nossa vida, pela nossa história, nós não sejamos capazes, mas Deus nos torna aptos e disponíveis para assumir essas funções e esses cargos. Padre, eu estava pensando em ser catequista esse ano na igreja, mas estou com medo, será que eu vou conseguir? Escuta essa palavra. Deus nos torna aptos e disponíveis. Padre, me chamaram para assumir tal função na comunidade, eu tenho muito receio. Deus nos torna aptos e disponíveis. A cada qual se concede a manifestação do Espírito para a utilidade comum.
Novamente citando aqui 1 Coríntios 12, o que fala o Papa? Que Deus, ele dá a cada qual, se concede essa manifestação do Espírito, mas é para a utilidade de todos. Eu tenho um dom, mas é só para que eu possa viver. Não. O dom que eu tenho, ele é chamado a ser uma utilidade comum. É para todos. O serviço que eu exerço terá uma função junto a todos. Diz ainda o Papa: devem aceitar-se estes carismas com ação de graças e consolação, pois todos, desde os mais extraordinários aos mais simples e comuns, são perfeitamente acomodados e úteis às necessidades da igreja. Então veja, o fulano tem um dom extraordinário. Ele vai servir a igreja, mas também os mais comuns, os mais simples. Por que eu acho só que aquele cara canta e tá lá na frente, aquele fulano prega? Mas todos os outros dons são importantes. Eu lembro, quando eu era do grupo de jovens, no começo da minha caminhada, talvez alguém vai lembrar já de um tempo atrás, nós tínhamos lá no ginásio de esportes a missa do Terço da Misericórdia. Era na primeira quinta-feira do mês, né? E tinham lá muitas pessoas que ajudavam na oração, na música, na pregação. Mas nós tínhamos um grupo de pessoas, do qual eu fazia parte, ajudei várias vezes, que ajudava a preparar aquele espaço. Então nós tínhamos que carregar palco, tinha que carregar cadeira, tinha que carregar altar, tinha que carregar tudo que estava montado lá, alguém precisou colocar lá. E eu não me achava menor por isso, pelo contrário, gostava muito de estar lá ajudando, colaborando. Então, e tinha outras pessoas que estavam pregando, e eu ia lá e bebia da mesma fonte. Então, mas a minha função é limpar banheiro. Não interessa qual é a tua função. Minha função é estar na porta fazendo higienização. Minha função é ficar espantando os cachorros no portão. Cada um tem a sua função e uma não é mais importante do que a outra. Isso que o Papa está nos colocando a partir da palavra de Deus, né? Mesmo os mais simples, mesmo os mais comuns, diz aqui, são perfeitamente acomodados e úteis às necessidades da igreja. Não devemos, diz o Papa, não devemos pedir temerariamente estes dons. Olha o padre gaguejando aqui, né? Temerariamente, isso, padre, que é uma palavra que não é comum, né? Quem fica usando essa palavra no dia a dia, né? Temerariamente. Estes dons, nem esperar deles com presunção os frutos das obras apostólicas. É aos que governam a igreja que pertence julgar da sua genuidade e da conveniência do seu uso, e cuidar especialmente de não extinguir o espírito, mas tudo ponderar e reter o que é bom. Existem funções que vão perdendo a sua funcionalidade. Existem situações que não precisam mais. Por exemplo, há uns anos atrás, há muito tempo atrás, quando não existia ainda energia elétrica, era necessário alguém que ficava acendendo as velas que iam iluminar a igreja. Não as velas do altar, né? As velas do altar continuam lá. Mas que iam iluminar lampiões, a gás, ou a outro tipo de combustível, que alguém precisava de alguém para fazer isso. Acender e depois apagar. Hoje não precisa mais, hoje a tecnologia é outra. Existem funções que elas vão se perdendo no decorrer da história. Outras vão surgindo, mas todos nós precisamos colocar os nossos dons e carismas para a utilidade comum de todos.